Aproveitando o sucesso da novela Mil e Uma Noites, que conquistou o público com os encantos da Turquia, a gente convidou hoje o chefe Samir Kawerk para preparar duas delícias internacionais. O tradicional arroz chamado pilaf, com kebabs de carneiro e frango. Não dá para resistir. Além das belas paisagens que a gente vai mostrar aqui no decorrer da nossa receita para você, desse bonito país que se chama Turquia. Bem-vindo, Samir, tudo bem com você? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, como sempre. Aliás, estar do seu lado é um encanto, cara. Eu me sinto, eu me solto, parece que eu estou na minha casa. Obrigado. Aliás, é uma casa árabe, então estamos aqui todos juntos, né? É verdade, a recíproca é verdadeira também. Aliás, hoje é uma casa turca, né? Verdade. A novela, nós estamos com a novela turca, então deixou de ser árabe, passou para ser turca. Exatamente, a gente vai fazer aí uma modificaçãozinha hoje. E vamos falar então dessas delícias que você trouxe pra gente. Que são receitas saudáveis, né, Samir? Fácil de preparar, mas que elas têm uma distância da nossa cultura, pelos ingredientes que a gente vai usar hoje. Da nossa cultura brasileira. Isso. Não da minha cultura árabe ou sírio-libanesa. Sim, porque você cresceu nesse ambiente, para você isso aqui é uma comida que faz parte do seu cotidiano. A comida turca é o berço da culinária praticamente mundial, principalmente do Oriente Médio, porque a Turquia está lá, ela pega dois países, ela pega dois continentes, ela pega a parte da Europa e pega a parte da Ásia. É verdade. Então ali aquela parte do Bósforo, tudo aquilo é muito legal. Então tudo isso que nós temos hoje da cozinha sírio-libanesa é originária da cozinha turca. Não só a culinária, a dança vem de lá, a comida vem de lá. A língua não, a língua é totalmente diferente, mas a cultura e os modos são tudo turco. Então, nós temos um pouco de tradição turca também. Vamos então, você quer começar pelo arroz ou pela carne? Olha, eu vou começar pelo arroz, que é o mais interessante. Esse arroz se chama pilaf, que é um arroz turco. No Líbano e na Síria não tem esse arroz. Então ele é muito simples, porém ele é muito rico e é muito gostoso de ser feito. Tá? Muito então nós vamos começar pelo arroz. Arroz, como toda dona de casa, como todo mundo sabe fazer. Primeiro nós vamos usar um arroz parboilizado, que é o que eu só uso agora, Daniel. É um arroz maravilhoso, ele rende, ele é do mesmo preço do outro, ele é um arroz maravilhoso, tá? O que é um arroz parboilizado? É um arroz parcialmente cozido. Parboilizado vem do termo em inglês partially boiled, ou parcialmente cozido. Então já foi pré-cozido esse arroz. Então você compra ele exatamente o mesmo preço, hoje igualzinho nos supermercados. Ele já está pré-cozido e vai crescer o dobro do outro, na mesma rapidez, sem lavar, sem nada, que já vem lavado, escolhido e maravilhoso. Então vamos fazer primeiro o nosso arroz. Panela no fogo. Fogo na panela, vou aumentar um pouco o nosso fogo aqui. Ok. Aumentar mais para o 7, Daniel, me deu uma ajuda nisso. Que já deve estar meio quente, hein? É que eu levantei, esse é um forno de indução, ela não pega. Agora então já vamos pegou. lá. Isso. Deve estar meio quente. Então vamos tirar um pouquinho. Vamos botar um pouco da manteiga. E, pessoal, por favor, nada de margarina, hein? É manteiga mesmo, manteiga de verdade. Perfeito. Vamos ver como é que está isso? Pode ir, vai firme. Se esfumaçar, é porque está vivo. Tá no ponto. Não, tá no ponto. Isso, pode deixar aqui. Muito bem. Então um pouquinho mais de manteiga. Tá. E vamos fazer o tempero, nosso tempero normal. Então vai, manteiga, vai um pouco de alho, e aí vão os temperos. Pasta de alho, o alho sempre muito batidinho, para não ficar aqueles pedaços na boca que as mulheres, principalmente a minha, não conseguem comer alho. Elas adoram, gostam. Temos mais uma coisa em comum. Mulheres que não comem alho. Deixa aqui para não passar muito, Daniel. E nós vamos começar a botar os temperos. Olha, vamos botar a pimenta, as 7 pimentas, que tanto tem na Síria, Líbano ou na Turquia. São 7 grãos de pimenta moídos. Vamos botar o cominho. Tá? A comida turca também, ela tem um tempero que realça, ele é muito forte, ele é muito legal. Vamos colocar um grão de bico já cozido. Esse grão de bico, Daniel, a gente comprou o grão de bico, colocou na água por mais ou menos 12 horas, deixou ele inchar. Aí que vai a nossa fama de miserável, viu? Ele vem desse tamaninho, você põe na água, ele fica 3 vezes maior. Certo. Então ele cresce muito. Cozinhamos na própria água, não joga aquela água fora, que tem a corzinha, tem os ingredientes, tudo ele. Colocamos o grão de bico.
Tá? O feijão é o mesmo princípio. Quando a gente deixa o feijão de molho, a gente também acaba usando a água do próprio feijão. A Né? diferença do feijão para o grão de bico é que o grão de bico é muito mais duro que o feijão. Posso trazer para cá? Não, eu digo o princípio de deixar de molho e cozinhar na mesma água. É só o né? tempo. O feijão você não pode deixar mais 45 minutos. É. Senão ele começa a criar gases. E aí aquele feijão que depois você fala, nossa, que feijoada pesada. Nada disso. Ele ficou muito tempo na água. Bom, temperos já foram. E agora nós vamos colocar o nosso arroz. Não foi cebola, então? Não, Trabalhamos não foi com a manteiga, cebola. com Isso. alho, com a pimenta número 7 pimentas. 7 pimentas, Cominho e o grão de bico. O grão de bico. Agora vai o sal e vai o açafrão da terra, que é o curcuma. Que lá eles usam muito também. Deixando refogar um pouco. E esse é um arroz básico que é servido com várias carnes. Ele é um neutro. Ele é uma base. Ele é uma base que pode servir com... Que acompanha com os kebabs, que acompanha com hummus, você come ao lado, todos os pratos com ele. Ó, então, arroz, salzinho, tá? Mais um salzinho, não tá exagerado não. Mais uma refogada. Certo. Tá? Pegou o gosto, pegou o sabor dos temperos. E agora, Daniel, nós vamos colocar um pouco que eu moí já aqui do nosso coentro em grão, tá? O turco também usa bastante coentro em grão. Eu acho que é muito legal isso. Você quebrou ele, né? Eu botei no nosso pilão. Pilão. Faz aí o gesto, olha que bacana. E dei uma pilada nele. Olha aí. Por que usar ele em grãozinho e não em pó? Porque tudo que você puder moer na hora, você tem uma liberação. Olha, nossa, aroma, que né? Você está mais alto, demora mais a chegar aí em cima. Para mim, chegou mais rápido aqui embaixo, tá? Verdade. Mas chegou logo. É uma delícia. Ele saiu um cheiro impressionante. Se você puser o pó, ele não tem essa qualidade nunca. Tá bom. E aí nós vamos colocar a nossa curcuma, tá? Que é o açafrão da terra. Não sei se vocês conhecem açafrão da terra. Conhece sim, né? Açafrão da terra, sim. Ele é uma que é a raiz. base do curry. Ele é uma raiz. Não é tão caro quanto o outro açafrão, porque nós queremos esse prato, ele é sempre bem amarelinho. Então, mais uma colherada. E receitas saudáveis, né? Isso que eu gosto desse tipo de comida. Você vê que ele tem tudo de bom aqui, né? É verdade. E o grão de bico, Samir, recentes pesquisas, outro dia a gente fez, acho que foi uma salada de grão de bico, alguma coisa assim, que eu estava pesquisando, ele dá uma saciedade na gente, e ele tem uma substância que ele deixa você feliz. Ele te sacia e ele deixa você feliz. Então é uma ótima dica para você ficar Então, feliz. eu não sabia porque que eu vivo feliz, é por causa do grão de bico, eu como grão de bico praticamente toda noite. Olha, comendo grão de bico e ganhando bem, você vai ficar sempre sorrindo, não é isso, Samir? É claro. Vamos lá. Então, olha, a diferença básica daí, nós não vamos fazer esse arroz com água. Eu peguei uma galinha, e as pessoas aqui não têm costume mais de falar em galinha. Tudo frango que você compra no supermercado, já, coitadinho, pelado, depenado, congelado e com 20% ou 30% de água, que a lei até permite que se coloque água nele. Mas é uma coisa horrorosa isso. Bom, então nós pegamos uma galinha gorda, bonita, tá? Limpamos a galinha, pode comprar ela limpa também, e fazemos um caldo daquela galinha. Coloca água e deixa o sal, temperinhos e deixa ferver, sair aquele caldo. Olha o caldo que sai, olha a gordura dela aqui. Isso vai dar um toque nele. Então, delicioso. Com caldo de galinha. Tá. Isso. Delícia. Ok. Vamos voltar mais um pouco. Completa 2 dedos em cima do nível eu vou do deixar arroz, mais ou menos. um pouco, tá? Porque eu descobri o seguinte, você fazer o arroz em 2 etapas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você faz o arroz, deixa ele ficar pronto, vai ficar al dente, na hora de servir você põe um pouco mais d'água, acende o fogo e deixa chegar, você vai ver que ele fica soltinho. E esse arroz parbolizado, como você mesmo está falando, você pode errar até na quantidade de líquido, que ele dá certo, ele fica soltinho. É impressionante esse arroz. E gostoso. Agora, uma coisa que eu falo para os meus cozinheiros, para o meu pessoal de cozinha, quem cozinha experimenta o que está fazendo. Então, este é o momento de pegarmos a colherinha, sentimos o sabor disso que está aqui, ver se falta alguma coisa ou não. Então, dá licença. Eu porei um pouquinho mais de sal. Mais um cheirinho de sal, mais um tanto de sal. Ok. Ficou um pouquinho diferente daquela
aquela história que todo mundo experimenta e fala, nossa, delicioso. Não, não está delicioso, faltava sal. Faltava um tantinho de Agora vai ficar realmente delicioso. Nós vamos mudar. Vou dar uma rápida passada nessa colher, Daniel. Tá aqui, eu tenho uma Isso. limpa para você aqui, ó. Usa a minha da futura receita. Ótimo, aqui. Pronto. ótimo. Então só dá mais uma mexida, porque eu botei o sal. Vamos deixar ele ferver e agora daqui em diante como se fosse um arroz normal e comum para ser feito, tá? Legal. Como é que nós vamos falar agora sobre os nossos kebabs? Vamos tirar lá. isso daqui. Vou botar ele aqui. Pessoal, o kebab nada mais é do que um espetinho de carne, sendo frango, boi ou cordeiro. Então eu fiz um espetinho de cordeiro e um espetinho de frango que nós vamos usá-los com o nosso arroz. Enquanto cozinho o arroz, eu vou mostrar para vocês como é que nós fizemos. Eu peguei uma cebola, cortei a cebola, vamos fazer a cebola rapidinho para vocês verem como é que a gente corta essa cebola para fazer o nosso kebab. Ó. Cebola cortadinha, cortadinha, descascamos a cebola. Sem medo de ser feliz e tirar esta primeira pele da cebola quando ela fica um pouco verde. Olha, cebola. Mais uma vez, e aqui nós temos os pedaços desse tamanho que nós vamos usar no nosso espeto, ok? Mesma coisa nós fazemos com o tomate. Vou limpar isso aqui. Cortamos o tomate, tiramos a semente, cortamos em 4 pedaços desse tamanho e vamos simplesmente intercalando. Eu vou puxar isso aqui para a gente fazer de novo e vocês perceberem como a gente faz. Olha. Então, uma cebola, seria um tomate, uma carne. E se você quiser fazer uma carne de cordeiro e uma de frango intercalado, também fica legal, tá? Só que aí você, se quiser fazer um cordeiro ao ponto ou mal passado, não consegue, porque o frango você precisa passar bem. E por aí nós vamos. Colocamos mais uma cebola, uma carne, aí viria o tomate, cebola, carne, daí em diante nós montamos com toda tranquilidade o nosso espetinho, nosso kebab de cordeiro. E o tempero dessa carne seria o quê, Samir? Então, nós vamos falar agora do tempero dessa carne, que é um tempero também bem exclusivo. Quando nós falamos na carne de cordeiro, o tempero ele deve ficar pelo menos da noite para o dia, ok? Vamos deixar ele numa marinada com coalhada fresca, pimenta, 7 pimentas, que nós chamaríamos pimenta árabe ou pimenta libanesa, e um pouco de curry nele também. Um pouco de azeite, um pouco de alho, mistura tudo, faz aquela lambança e deixa ele dormir na geladeira. Nossa. No dia seguinte, como esse está aqui, ele já está totalmente temperado. Experimenta o sal, se tiver fraco de sal, coloca um pouco mais. E no dia seguinte é só você levá-los ao forno. Fica legal, mas não fica tão bem. Se você tiver uma chapa em casa, aquela chapa de ferro pesada, aliás, se tiver um fogareiro de carvão, fica muito melhor ainda. Hoje não se usa mais fogareiro de carvão, né? Aquela chapa pesada, você põe em cima do gás da sua cozinha, deixa esquentar bem, dá uma pincelada com óleo nela, bem levinho de óleo para não esfumaçar, e aí você coloca os espetinhos, eles vão ficar grelhados dessa forma. Olha, eu grelhei o de Samir, frango e o de cordeiro. Você repete para mim o tempero, que eu tô meio devagar hoje, o tempero que eu gostei demais. Você falou coalhada, alho, repete para mim, por favor. Tá. Então, olha, coalhada, que pode ser, não tem coalhada, é o iogurte, que a gente compra sempre na padaria, em qualquer lugar, iogurte. Aliás, você sabia que o iogurte é a coalhada em turco, tá? É a mesma coalhada árabe, é o iogurte, só que o iogurte pegou o nome turco, que é o nome que virou internacional. Então, vamos falar, é a comida turca, iogurte, sal, alho socado daquele jeito, um pouco de 7 pimentas e um pouco de cominho em pó. Tá? Bacana. Se quiser botar um pouquinho de açafrão para dar um cozinho nela, pode também, mas não tem nenhuma obrigatoriedade nisso. E azeite passa não vai. A mão, passa a mão. Óleo nenhum, óleo não. Um pouco de azeite, um pouco de azeite, vai? Um pouquinho de azeite, que é sempre bom. E deixa marinando na geladeira. Passa a mão, esfrega a mão, mistura tudo aquilo, marinando na geladeira, ele vai ficar muito legal. Chapa quente, tá? E Chapa é isso. Quente. Quando o arroz chegou nesse ponto, nós vamos colocar agora, e não colocamos antes, porque ele não quer que ele cozinhe aí dentro. Nosso bouquet garni, certo, com algumas ervas que você tem em casa, tá? Salsinha, hortelã, e tudo que você tiver lá. Tá bom, alecrim. Alecrim. Nossa, que lindo. Então, nossa, esse arroz vai ficar muito bom, hein, Samir? Bouquet garni. O bouquet garni nada mais é do que
um amarrado de ervas que você tenha em casa. Muito legal. Tá? Deixa aí para os finalmente. E vamos deixar ele cozinhar. Quando esse arroz estiver pronto, ou seja, com a água praticamente seca, nós vamos cortar um tomate, vamos tirar toda a semente do tomate, vamos picá-lo e depois nós vamos colocar no nosso arroz. Esse tomate não vai lá, Daniel, porque senão ele vai desmanchar, em 2 minutos ele desmancha. Vai e nós não queremos ele, nós queremos o frescor do tomate nesse arroz. E aí nós temos os outros ingredientes que irão com o arroz pronto, que serão o tomate bem picadinho, as nozes, Tá. E as amêndoas torradas na manteiga. Essa amêndoa, você compra ela no supermercado, você compra ela, vem com pele. Aquela pelinha chatinha dessa. As pessoas ficam loucas para tirar essa pele. Porém, você ferver uma panelinha com água, deixar fervendo, você coloca as amêndoas peladas, com pele, e depois que ferver, quando soltar a pele, ela vai simplesmente boiar. Em 1 minuto, 1 minuto e meio, elas boiam, sobem todas, você tira e apertando aqui a traseirinha delas, a pele fica na sua mão e elas vêm. É muito simples e fácil. E aí passa na frigideira Tirou com um pouco a pele, de manteiga. Passa a manteiga. Aliás, você é um especialista em comida turca também. Não, essa não. Samir, já confundi o que bebe com o kafta. Não, Aí você passa, como que disse o Daniel, na manteiga, fogo médio, não pode ser muito alto, senão umas vão ficar queimadas e outras não. Tá? E aí você vai gastar um pouco mais de manteiga. E pelo amor de Deus, não fala em margarina, é sempre manteiga. Tá? Samir, muito obrigado pela sua visita, gostei demais Que bom. da receita. E quer falar do folha de uva? Aproveita. Está à disposição. O pessoal quero falar do folha de uva, porque agora nós temos uma novidade, você não sabe ainda. Eu acho, nós mudamos, depois de 25 anos na rua Bela Sintra, nós mudamos para a rua Joaquim Antunes 234. Poxa. A Joaquim Antunes é a travessa da Rebouças, paralela à Avenida Brasil. Parabéns. Então, olha, sem falsa modéstia, está um restaurante lindo, maravilhoso, parece o restaurante turco ou árabe das 1001 Noites. Muito bom. Tem legal. até ouro dentro dele, e o ouro é a nossa comida que nós fazemos, viu? Legal. Espero vocês todos lá. Samir, parabéns, obrigado pela Casa Nova também, obrigado, viu? E sucesso. Até a próxima, tá bom? Não deixe de assistir a novela aqui na Band, nos prestigie, hein? Eu não perco um capítulo. Que depois depois do Jornal da Band, vem a novela 1001 Noites. Maravilha. E um abraço para todo mundo lá do Folha de Uva. Muito obrigado.